Eu pensei muito se eu fazia esse vídeo para vocês e chegou a hora. Isso aqui é um balde porque nós não vamos apenas passar raiva juntos, nós vamos vomitar e o saquinho de vômito não vai dar conta. Esse é o meu jeito de te dizer que esse vídeo é forte. Ele vai falar sobre violência contra crianças e adolescentes e também violência de uma forma geral, porque eu trabalho voluntariamente para terminar, para erradicar a violência sexual e a violência online. Então, respira fundo se você vai ficar comigo, porque eu vou ler o relato de uma mãe que tem a ver com... E eu nunca imaginei que eu ia falar coisas sem voz, porque eu falo de tudo, mas eu não sei se dá para falar de necro aqui na internet. Minha filha de 11 anos chegou outro dia muito preocupada e chorando, pedindo para conversar e contar o que tinha acabado de acontecer. Ela estava muito aflita. Ela tinha acabado de conversar com uma colega da escola e essa colega estava contando coisas que me deixaram muito preocupada. Na conversa, minha filha questionava ela, dizendo que ela estava muito diferente, que estava mais calada e isolada, que depois que ela tinha voltado das férias estava muito mudada. Eis que a colega responde falando que estava realmente muito mudada, que tinha conhecido amigos e irmãos mais interessantes. E minha filha, curiosa, perguntou quem eram, e ela responde que fazem parte de um grupo do Telegram que ela havia conhecido no TikTok, que eram adoradores de uma tal banda, que são simpatizantes e adeptos da necro. Minha filha mais uma vez pergunta: menina, como assim? O que é necro? E ela sem cerimônia responde: pessoas que sentem prazer em cometer atos libidinosos com pessoas mortas. E falando várias coisas relacionadas a testes, níveis hierárquicos no grupo e etc. Eu fiquei em choque de saber que isso pode estar tão próximo da gente. Tirei print de toda a conversa, entrei em contato com a mãe da criança e tentei conversar com ela, mandei a conversa. 11 anos, gente. Eu não sei se eu choro ou se eu vomito. Hoje, o consumo de material inadequado por crianças começa entre 9 e 10 anos, quando a gente está falando de pornografia. Esse tipo de conteúdo é muito pesado. Isso que essa mãe está relatando é horroroso, porque mistura aquele tipo de grupo que a gente tem visto em denúncias, que foi denunciado no Fantástico e tal, com esse tipo de material muito pesado. Essa mãe entrou em contato com a outra mãe, que não quis conversar muito. Eu sugeri que elas fizessem alguma ação mais aberta na escola, porque se essa menina está tendo acesso, outros podem ter acesso, mas a escola não se mostrou muito receptiva a abordar. Claro que você não precisa abordar necro, mas abordar grupos, seitas, em quem a gente pode confiar ou não, quem é amigo, quem não é, o que é amizade na internet, o que é amizade no mundo presencial, enfim. Essa menina que puxou uma conversa sobre esse assunto está em risco. Ela está em risco. Provavelmente é abandono digital, que já tem condenação por isso. Já expliquei para vocês aqui num outro vídeo o que é o abandono digital. Quando uma criança comete algum delito ou faz alguma coisa e os pais são responsabilizados, porque quem deu acesso à internet, ao computador, ao celular foram os pais. Ela não cometeu nenhum crime, mas ela está em perigo. Então eu recomendo uma denúncia, no mínimo no Disque 100. O mais triste é que eu já tinha recebido uma mensagem sobre isso e eu estava muito insegura de conversar com vocês, porque eu sei que pode ter uma consequência um pouco ruim, que é vocês pesquisando na internet sobre isso. Sheili, você já ouviu falar em necro? Encontramos um site com fotos do meu parente que já é falecido. E nesse site que está todo em inglês, as pessoas comentam coisas fortes, tipo: queria ver seu corpo nu no necrotério, ele seria meu parceiro de sexo, com certeza, e vários outros. Já entramos em contato com 2 advogados, mas nenhum deles nos deu um retorno. Falam que vão estudar o caso para ver como proceder e não voltam a entrar em contato. Gente, as fotos desse parente dela, fotos de perícia, fotos periciais, estão no site. Ela procurou por esse parente no Google e veio as fotos do acidente num site. As fotos dele morto. Então ela não sabe inglês, resolveu traduzir no Google Tradutor. Ela me mandou os prints, ela me mandou fotos do site, me mandou os prints. Eu falei com um advogado, ver se ele poderia ajudar ela. Falei também com especialista de redes que eu conheço, né, em sites, e ele deu uma olhada. É um site realmente disso. É horrível. Tem mais de um brasileiro nesse site, não é um site hospedado no Brasil, por isso que dificulta para alguns advogados. E, inclusive, ela teria que arcar com uma certa grana para conseguir um advogado para fazer tudo isso. Ela falou: gente, imagina minha mãe ver isso. Tudo que eu queria que isso desaparecesse. Claro que nós denunciamos já esse site, mas ele continua no ar. É algo assim, quando você permite que crianças e adolescentes acessem a internet, eles terão acesso a isso. Ela me mandou também um grupo do Facebook que tem a mesma finalidade. Eu recebo muita coisa, gente, mas isso é uma das coisas mais horríveis que eu já recebi.
Tem coisas que eu não abro, eu não tenho coragem. Eu envio para esses colegas que trabalham com tecnologia e eles dão um jeito de abrir e verificar para mim, porque eu não tenho coragem de ver. Ou eu vejo o início e já paro, não consigo. E por isso eu fiquei tão receosa de trazer para vocês, porque eu sei que se você tem um parente falecido, você vai googar, e é o que eu faria também. Essa história está sendo endereçada. Eu espero realmente que haja uma investigação, já que nós denunciamos, esperamos que isso seja investigado. E aonde chega a violência do ser humano, a violência uns com os outros, assim, o tratar o ser humano como coisa. E aí vamos voltar para a história da menina de 11 anos. Vocês devem estar ouvindo o barulho que tem uma obra em frente de casa. Eu tô tremendo, porque esse assunto para mim é... um horror. Sheili, infelizmente, o que mais me chocou foi a mãe da menina que falou nas conversas que gostava de outras meninas. E a mãe era homofóbica. Ali eu já vi que não ia ter muito o que conversar. Eu ainda tentei trazer ela para o que de fato era preocupante. E a quais lugares essa história de mentor e mestre poderia levá-la, etc. Mas a mãe preferiu ficar nisso. Ainda tentei mandar mensagem novamente para saber da menina, como ela estava, mas descobri que levei um belo de um bloco. Ou seja... a responsável por essa criança está mais preocupada se ela gosta de menino ou menina do que ela seja parte de uma seita violenta de pessoas abusando de cadáveres. É uma inversão, sabe, gente? Vocês estão preocupados com coisas que não são preocupantes. Eu nem sei o que fazer. Mas existe aí uma coisa importante a se pensar. Que você pode ficar com raiva, às vezes, aconteceu uma coisa, uma criança veio e mostrou um conteúdo inapropriado para o meu filho ou para minha filha, você fica com raiva da criança. Não, gente, essa criança também está provavelmente num ambiente onde ela, no mínimo, está sendo negligenciada. Talvez ela esteja em perigo também. Quem será que mostrou isso para ela? Será que não foi um primo, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe? A gente não sabe. Então, outro dia, uma colega falou que a filha, passaram a mão na filha dela na escola. Um menininho, pequeno, de uns 8 anos. A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, esse menino talvez esteja sofrendo violência. E ele está reproduzindo o que ele viveu. E ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Só fiquei com raiva. Porque como é que esse menino faz uma coisa dessas? Lógico, como é que ele faz uma coisa dessas? Como é que ele acha que o corpo da outra pessoa pode ser tocado? Porque ele não teve educação sexual, que é obrigação. Tem que dar educação sexual para as crianças, é um direito da criança. Se não for na sua escola, por favor, exija educação sexual para as crianças na escola, porque em casa a gente vê todas as coisas que acontecem, não dá para garantir que vai ser uma boa educação, e é muito mais fácil educar todo mundo junto nessa questão. Mas existe uma grande probabilidade dele estar sofrendo violência. É criança também. A gente precisa investigar. E não é a escola que vai investigar, e não é você que vai investigar, é a polícia que vai investigar. Então, denuncie. Não é opção, é obrigação denunciar. Já ia esquecendo, eu fui buscar nas minhas mensagens e digitei essa palavra para encontrar a mensagem para fazer o vídeo para vocês. E decidi digitar no Instagram para ver o que vinha. E achei algumas páginas, inclusive essa. Necro. Serviço de entretenimento para adultos. E a única foto que tem é de uma menina cobrindo o rosto. Decida com muita segurança, com muita sabedoria, com muita conversa, com muitos acordos, em que momento e em que condições suas crianças e adolescentes poderão ter acesso à internet. Com que tipo de supervisão? Se você vai usar um controle parental, tecnológico, se você vai fazer os acordos. Mas, por favor, pensa nisso com carinho. Converse e não adianta proibir, porque alguém vai ter acesso à internet. Não adianta proibir sem conversar. Tem que ter muita conversa e muito diálogo. Por favor.